Fala galera do Saúde Marcial, estamos aqui começando um novo projeto, podcast Saúde Marcial, e esse é o primeiro episódio e a gente vai falar de onde tudo começou. Estamos aqui com o Simval. Se vocês não conhecem a história do Simval, o cara já saiu em 5 entrevistas já na Globo, SBT, tá todo mundo atrás do cara e ele tá aqui e vai explicar um pouco da história dele e a gente quer saber onde tudo começou, Simval. Bom, eu tinha 8 anos de idade e comecei com meu irmão foi o começo da minha inspiração, né? Tem um desenho chamado Street Fighter, Bruce Lee também, Mike Tyson, foram referências muito boas para mim. Sendo assim, hoje eu tô com 30 anos, fazendo 31 no final do ano, tem 22 anos que eu pratico Karatê. Pera aí, vamos então... Mais ou menos, né? Mas teve algumas paradas no meio do caminho, mas praticamente isso... Então você tá falando que foi pelo Street Fighter. Você queria ser o Ryu do... Quase um Ryu da vida real, né? Foi eu apaixonei pela ideia, pelo Street Fighter, minhas principais referências. O desenho Street Fighter, Bruce Lee e Mike Tyson. Mike Tyson não era karateca, era boxe. Mas é um cara que me alucinava. Cada luta dele eu ficava fissurado naquilo, né? Então, gostava. Cara, eu não peguei a época do Bruce Lee. Foi ali nos anos o quê? 80, 90? Bruce Lee morreu em 73. Então definitivamente não foi. Ele teve influência até os anos 2000. Mas o que te chamou mais atenção no Bruce Lee? Assim, Era uma pessoa que preocupava muito em manter a forma física. Não preocupava tanto na história dele, se você pegar, não se preocupava tanto com saúde. Daí a ideia de colocar saúde marcial. Porque a arte marcial visa muito a saúde, o seu preparo, o seu condicionamento físico. Então partiu daí a ideia de um dia fazer um trabalho nesse sentido. E por que o Karatê, Simval? Porque você estava ali com o Bruce Lee e Kung Fu. Kung Fu. Bruce Lee era mestre em 7 artes marciais diferentes. Eu não sabia, né? Ele era mestre em 7 artes marciais diferentes. E na época os filmes dele, a influência principal nos filmes dele sempre saiu os cartazes, Karatê, campeonato de Karatê, porque na realidade ele foi campeão de Karatê em alguns torneios. Então os filmes dele, como Karatê era o auge, tudo saía o nome Karatê. Tanto que eu acreditava que Bruce Lee fazia Karatê. Eu vim descobrir que Bruce Lee não fazia Karatê traído quando eu já estava mais velho. Né? E como que surgiu a ideia de você usar isso como um hobby, uma profissão, né? Que eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje é você fazer o seu hobby como um trabalho, uma forma de trabalho. E até monetizar, né? Isso. Bom, sim. Como foi a ideia? Na realidade você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Sou apaixonado por isso. Simplesmente eu fui influenciado por algumas pessoas e através do que eu sei, eu consigo influenciar muitas pessoas. Ensinando. Eu tenho muitos alunos que, como se dizem, são fiéis. São alunos que gostam do que fazem. São alunos que acreditaram na ideia. Quando eu cheguei no setor, eu comecei esse trabalho com meu irmão. E aí o pessoal foi conhecer, O setor, para quem não sabe, é o setor... Aqui a gente está no Jardim dos Ipês, em Aparecida de Goiânia. Eu, por exemplo, eu venho de uma família pobre. Então, eu cheguei a ficar 2, 3 anos estudando com uma bermuda só. Eu não tenho vergonha disso. Esses 2, 3 anos com bermuda só. Cheguei em Goiânia, eu tinha acho que 3 pares de roupa e um chinelo e um tênis para estudar. Qual cidade? Inteiro. Qual cidade? Você vê? Eu venho da cidade de Itapaci de Goiás. Moro em Goiânia já há 16 anos. Infelizmente eu não sou exclusivo. Meu pai é quase que um reprodutor, meu pai. Isso, mas eu com a mesma mulher. Meu pai teve 8 filhos com a minha mãe e 2 por fora, né? E esses 8 filhos, 2 vieram a óbito, né? Morreram quando eles eram crianças, né? Tenho 6 irmãos de pai e mãe. E tenho 2 por fora. Somos 8 hoje. Quando eu iniciei o projeto, meu propósito não era ganhar dinheiro. Meu propósito era fazer aquilo porque gosto disso. Eu gosto do Karatê, então é uma coisa que eu vou passar. Se eu aprendi com isso, eu posso ensinar com isso. Claro. Então, não tinha o foco, não tenho o foco de ganhar dinheiro com o Karatê.
Só que você se vê numa situação, os professores, eles te apunhalam muito. Ah, sua técnica não é boa. Então eu tive que praticar, eu tive que ser campeão de alguns torneios, alguns campeonatos, tive que participar de muita coisa para que eles me aceitassem. Mas chega um momento que eu não quero aceitação de ninguém. Os professores que estão assistindo isso, vocês vão ter que me engolir. Eu não estou aqui para ser aceito. Eu estou aqui porque eu faço o que eu gosto. Se vocês estão achando ruim, isso aí é um problema de vocês. Eu não posso fazer nada. O martelo rodado na capoeira. Quase um martelo rodado. Eu gosto disso e é isso que eu faço, e é isso que eu vou continuar fazendo, independente do que me digam o que fazer. Então vamos lá. Então a gente sabe que você não tem 8 irmãos. Você é da cidade de Itapaci. Começou numa brincadeira, né? Começou na arte marcial pelo Bruce Lee, Street Fighter. Na realidade, quando eu era pequeno, eu gostava muito de briga. Vocês vão me desculpar, eu era mega indisciplinado. Eu estudava no colégio de Itapaci chamado Colégio Estadual. Eu cheguei a ganhar 15 advertências em um ano. Eu fazia karatê para extravasar. Eu chegava, eu não queria saber de estudar, eu queria era brigar. Tá aí. Então o segredo foi revelado. Eu queria brigar. Só que chegando em Goiânia... Quem foi seu primeiro professor? Meu primeiro professor, posso dizer que foi meu irmão. Mas quem me ensinou quando eu cheguei em Goiânia chama-se Robson, dá aula na academia até hoje, na academia de segurança. Robson é um professor muito bom, ele dá aula de defesa pessoal na academia de segurança chamada Self Defense. Não estou fazendo propaganda, mas eu treinei lá 2 anos, então tudo que segurança, armada, essas coisas sabe fazer, eu aprendi. Porque 2 anos com o Robson, é um cara mega, que tem uma instrução muito boa, é um cara que consegue te mostrar exatamente a essência da aula dele. E depois eu passei por um outro professor muito bom, não tão qualificado, mas é uma pessoa muito boa, como ser humano é uma pessoa boa, que é o Célio Aguiar, e me ensinou muito. E me apresentou ao meu mestre, né, que hoje eu não faço mais parte da academia dele, porque decidimos que cada um seguiria o seu caminho. E aprendi muito. Nesse meio termo, passei por professores que não me ensinaram nada, né? Isso a gente está falando de quantos anos ao todo? De lá até agora? Do Robson até aqui, 16 anos. 16 anos. 16 anos. Nesse meio tempo, tem 3 anos com o projeto de saúde marcial, que é tomando conta da academia, que atualmente tem uns 40 alunos. Agora vamos definitivamente. Por que saúde marcial? Dá uma resposta definitiva aí pra gente, se você pudesse falar isso. E de onde veio essa ideia? Da onde veio a ideia? Saúde marcial, porque é muito, eu particularmente adorei, achei genial. Saúde marcial é bem simples. Você não visa ter um físico melhor, ter uma estrutura melhor, uma saúde melhor. Resistência. Eu, pessoalmente, eu tenho um problema no nariz, eu tomei uma facada quando criança, né, aqui. Então eu respiro com 15% da capacidade do meu nariz. E mesmo assim eu consegui ser campeão em vários campeonatos. Caramba! Eu não sabia. Isso eu falo que eu tenho exame. 15%? 15% é o que eu respiro. Então muitas vezes eu estou conversando e Eu já respiro vi, com a boca. Não, Porque eu é uma nunca- coisa que Não, eu me reparei, incomoda mas muito. eu não sabia Nunca que... notei. Então sempre que eu estou falando, às vezes eu dou uma puxada com o nariz para fora para poder abrir as vias aéreas. Então, Olha, a gente não vai fazer agora, mas talvez no próximo episódio a gente fale sobre a importância da respiração, que era um tema que a gente estava sim, foi uma aplicada no modelo que ele ensina de saúde marcial. Técnicas marciais para ganho na saúde, principalmente respiratória, que ele pode falar. Porque com 15% de respiração... Tem vários casos de vários alunos que tiveram resultados expressivos na saúde. Então, a ideia de saúde marcial iniciou por causa disso também, né? Eu tenho um problema e resolvi melhorar minha performance física. Quando eu estou treinando, se eu for numa luta, eu consigo lutar de 10 a 12 minutos sem parar. É como você ligar uma pilha, né? Ela vai. Então você tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma disciplina. Porque deve dar um desespero, né, cara? Você já pensou ali? 15% de respiração, velho.
É A gente pouquíssimo. Nesse tempo seco a gente sofre dormindo aí Aham, o cara com 15%. é muito. Mas eu acho que é um treinamento, né, que você fez, não foi isso? É, o Ainda bem, treinamento- então, o Karatê resolveu também esse problema que você tinha, né? De repente, isso também te ajudou na questão da paixão também, gostar, né? Porque, na verdade, foi um problema. Ou foi no período que você estava treinando também, ou foi antes? Na realidade, o meu problema ele não está totalmente resolvido. Eu dependo de uma cirurgia, Certo. mas a arte marcial ameniza muito o meu problema. Aham. Então, por causa da arte marcial, eu consigo dormir bem, eu consigo ter uma saúde melhor, eu consigo respirar melhor. Eu consigo fazer muita coisa que muita gente que é totalmente saudável não consegue. Pessoas que não têm problema nenhum, né? não conseguem fazer. Mas isso por causa da arte marcial, você cria uma disciplina. O principal foco da arte marcial é disciplina. Marcial vem de militar, né? Então vem do exército japonês, aquele negócio militarismo. Então a palavra marcial deriva-se disso. Então é total disciplina. A arte marcial em si, karatê, kung fu, jiu-jitsu, judô, tudo tem marcial. Ele entrou numa questão que eu tava curiosa, a gente conversou naquele dia, né? E eu tava bem curiosa porque é diferente do... Porque quando se fala de karatê, a gente pensa o quê? É uma luta, né? Como uma comum. Porém, a filosofia do karatê, eu vi que tem um pouco de desenvolvimento pessoal. Vocês também nessa... Porque é o seguinte, quando você fala de karatê, o que vem na mente? De várias pessoas. É uma luta e disciplina. Não, é muito bom porque é disciplina. O Catar, todo mundo. Exatamente. Não, é disciplina. Ninguém entende ao certo o que é. É disciplina, né? Todo mundo, isso é bem claro para todo mundo. Agora, assim, em termos técnicos, na prática, como que é feita essa disciplina? Como que você passa isso para os seus alunos? Os valores, né? Os valores, os princípios. Se Quando pudesse- você era criança, seu pai falava para você, seu pai colocava, vamos pôr, uma maçã em cima de uma estante. Falava para eles, você só vai conseguir pegar aquela maçã se você tentar. Aí você começa a tentar pegar aquela maçã. Uma hora você vai conseguir. Então você tem que ter uma disciplina, você tem que treinar sempre. Então a sensação de conquista é o que faz a pessoa conseguir crescer. Então é aquela sensação. Na arte marcial é a mesma coisa, você vai fazer um chute, tá errado, tá errado. No dia que seu professor falar, tá certo, aí você vai falar, consegui. Aí seu professor já vai passar para o próximo passo. Não, agora vamos dar um soco. A consistência. É aos poucos É a e aos consistência, poucos, né? é a sensação de conquista. Isso que vai gerar a disciplina É de você aquele- querer Começa melhorar. pronto. Entendi. É aqueles pequenas vitórias, digamos assim. Exatamente. Comemoração dia a dia, né? Dia a Conquista dia. a conquista. Primeiro torneio que você participa, que você ganha, a sensação... Me fala o seu, conquistei me fala o seu primeiro. eu também sou Me curiosa. fala o seu pra primeiro saber. torneio. Me fala lá, como que você chegou? O que é isso? Como foi? Foi Porque, medalha assim, de primeira? No projeto eu sei que tem alguns campeões lá. Sim. Que realmente, assim, É é isso aí. fantástica a história de cada um deles, né? Mas no caso da sua. Me fala aí, como que você tava antes da... Como é? Foi uma... Cara, eu vou campeonato? ser Qual campeonato? sincero, eu não vou falar de primeira conquista. Tá. Eu vou falar de um campeonato que eu participei. Eu era muito brigão, né? Como eu falei, eu cheguei em Goiânia, E era não tem muito cara brigão. não, tá? Eu tive não tem cara vários. não, tá? Não tem É, nada a hoje ver. não, acho, mas não sei na época, posso... Eu tive vários problemas na infância, então quando eu cheguei em normal. Goiânia eu era um cara meio problemático. Uhum. Então pra mim a melhor coisa em um campeonato, quando eu cheguei, foi uma pessoa de 2,15 metros de altura olhar pra mim e falar pra mim, eu vou te massacrar. Foi o Zangief, né? É, mais ou menos o Zangief. Então o cara falou, vou te massacrar. Ele tava ganhando a luta de 3-0 e nessa brincadeira eu consegui fazer 2 pontos e no terceiro ponto eu fui expulso da luta porque eu desmaiei ele. Da Credo. Bigoli. Muito bom. Então pra mim aquilo valeu mais do que muito troféu, mas Tipo foi, uma lavada na aula. foi uma coisa assim de total indisciplina, não é certo. Não é certo? Não é certo. E quando eu cheguei na academia que eu treinava por último agora, tinha muito atleta bom.
tinha muita gente graduada. Então essas pessoas mais graduadas me ensinaram muito. Eu sou muito grato por tudo que passei lá. Por exemplo, o tema que a gente ia abordar hoje, que é a respiração. Primeira vez que eu estive na academia, eu fui vencido da pior maneira possível. Eu não lutei. Com 10 minutinhos de aula, eu fiquei amarelo. Porque eu passei por os outros professores, isso há 10 anos atrás. Os professores anteriormente só me ensinavam o que os professores hoje de Muay Thai fazem nas academias de Goiânia. Vocês vão me desculpar, não é a crítica para derrubar nenhum professor de Muay Thai. Mas eu acho que você tem que ser capacitado para ser professor. Até então, eu cheguei para treinar com meu professor, eu só fazia exercício físico. Eu dava porrada no saco, eu dava chute, mas não treinava da maneira certa. Com uns 10 a 15 minutos, eu fiquei amarelo, porque eu não conseguia respirar. Então, é uma coisa assim que a gente vai abordar num próximo vídeo. Mas a respiração é uma coisa que muda totalmente. Então, a disciplina que você tem que ter. Depois que eu fui treinando, fui me adaptando, eu cheguei lá muito agressivo. Com o passar do tempo, lá eu apanhei muito, porque para você chegar num nível mais alto, o pessoal te testa muito. Eu era muito agressivo, então meu professor, literalmente, ele gostava de colocar eu para apanhar. Às vezes eu tenho essa impressão, né? Eu vou bater no Simval, porque ele só aprende na porrada. E funcionou, eu só tenho a agradecer a ele, porque apanhei tanto que hoje eu sou um cara mais disciplinado. Agora me fala, o seu sentimento como professor hoje, um mestre, sensei, como que é ver um atleta que você treina, nas condições que a gente sabe, né? Como que foi a primeira conquista de um aluno seu? Assim, qual que foi a diferença? Duplicou o que ele, Primeiro, né? Você duplicou seu resultado. Então vou seguir uma coisa. A primeira coisa, desculpa aí os mestres, eu não sou mestre, tá? Sensei. Professor, para quem não sabe, a palavra treinador. sensei significa professor. Então desculpa eu, né? Sem questões, a primeira conquista, o meu ex-professor ele falou para mim, Simval, você só vai saber o que é ser um campeão no dia que você formar um campeão. Genial. E eu fiquei com isso na cabeça, cara, eu faço isso porque eu gosto e tal. Eu já tinha dado aula numa escola, mas os alunos da escola, eu fiquei meio ano nessa escola e eles não chegaram a competir, porque, para quem não sabe, o governo é uma bosta. Né? Então dava aula na escola, fiquei 6 meses, não fui remunerado, fiquei 6 meses sobre promessa. Era escola pública? Escola pública. Diferente. Ele não Promessas. tinha tanto valor, né? Exato, promessas. Então eu não tinha formado um atleta que fosse a um torneio e fosse campeão. Entendi. Com o começo do projeto, mais o meu irmão, eu tive um aluno que é um aluno muito bom, que é o Lucas Leite. E ele foi para um torneio. E nesse torneio, ele foi campeão fácil. Me desculpa quem lutou com ele, mas foi uma coisa assim que foi fácil para ele. Era um menino que treinava muito e tem um talento. Quando você nasce com um dom, é diferente você conquistar um patamar. Ele tem o dom. Então ele foi no campeonato e ganhou fácil. Para mim, aquilo foi muito bom, porque foi a mesma coisa de dar um tapa. De falar assim para o meu próprio professor, sensei, e aí, eu consegui. Eu formei um campeão, e aí? Então quer dizer que agora eu sou um campeão? Foi a mesma coisa de falar isso para ele. E para mim foi genial. Só que aí eu entendi que formar um não basta. Então eu comecei a dedicar mais e hoje eu tenho vários que ganharam. E esse foi o primeiro, ele ganhou em kata e em comitê. Kata é defesa pessoal, é a pessoa ir lá e mostrar os movimentos, a movimentação do karatê, né? São 26 katas. E comitê é luta. Para quem não conhece, estou logo explicando. Também. Basicamente Tá, pra mim também. eu tô falando porque quem está assistindo... E eu às vezes também. Eu vou colocar agora vou colocar na edição e eles vão ver. Ich, Nissan, Chi, Golo, Sit, Hatkill. É da hora do combate. E como qualquer um que pratica esporte, eles sonham com as conquistas,
com os campeonatos. Então tem muita gente que fala, por exemplo, kata. O kata é uma luta imaginária. É uma luta imaginária para quem inicia. Iniciante que pega um professor que não tem instrução devida. Então o professor vai virar para o aluno e vai falar, kata é uma luta imaginária. Eu quero que esse professor que fala isso para o aluno vá na academia de um professor que treina e estuda de verdade e fala para o professor que é uma luta imaginária. Porque kata não é luta imaginária, é pura defesa pessoal. E a gente vai dar, já dando spoiler aqui do que a gente vai fazer mais pra frente, é um podcast falando só acerca do kata. Qual o significado e a diferença do kata de faixa branca, amarela, todos os 26. Ah, tem muito conteúdo. A gente vai fazer isso. Tem muito Muito conteúdo. bem. Tem muito. Agora, uma pergunta que, gente, essa tem que ter, não pode faltar. Você me falou aqui de coisas que eu não sabia, que existem exercícios específicos para quem quer eliminar peso no karatê. Opa! Você conseguiu montar esse... Sim, na realidade, qualquer pessoa que se dedica à arte marcial, que estuda, vai entender que isso é uma coisa muito fácil. Você ganhar e perder peso. Isso varia muito de como você treina. Então, o que mais ajuda a perder peso é a frequência. Todo dia você vai fazer determinados exercícios e nunca repetir demais um tipo de exercício, porque o seu corpo ele acostuma e vicia. Total. No que ele acostuma e vicia, Até a ele não alimentação vai... também. Exato. Em alguns tipos de alimentação. Eu acho que a alimentação já não é mais muito pra mim, né? A alimentação é mais pra você. Tem muita gente que fala pra mim, sensei, você tem uma boa forma. Como é que você faz pra você ter essa boa forma? O que você toma? Minha resposta é bem simples. Eu tomo. A principal coisa que eu tomo é vergonha na cara. Né? Porque desde que eu iniciei na prática, eu não tomo nada. A minha questão é praticar. Eu gosto de fazer o que eu faço e eu pratico. Isso desperta muita cobiça, muita inveja. Né? O sensei tem um corpo legal e tal. Eu já recebi críticas por isso. Você tem um corpo legal, então você é um cara ruim. Né? Chega e fala em outra pessoa. Olha como se o fosse cara ali uma... é ruim. Sensei, eu tô sabendo que você tá se preparando pra uma mudança de dan. Não. O campeonato aí, como que tá Não, essa? isso aí é tudo especulação. Especulação da É coisa pro ano, concorrência. é coisa pro ano que vem. Isso aí não é coisa assim que eu gosto nem de comentar. Não. Mas olha o treino do cara, né? Eu vou deixar aquela parte que você... Isso é coisa E eu não bacana. sabia que esse lance da respiração. Isso aí realmente me deixou... Se a respiração é muito bom, através da respiração você vai aprender a controlar o seu corpo. A arte marcial nada mais é do que isso, é você buscar o controle. Budô, tem gente que confunde, Budô é uma religião de budismo e tal, mas isso na arte marcial é aplicado não como religião, mas a palavra do significa caminho. Então é o caminho que você escolhe trilhar. Se você aprende um pouco sobre o do, você vai ter disciplina. Se você tiver disciplina, você vai a qualquer lugar que você quiser, basta ter aquele foco. Né? São princípios, digamos assim? Princípios. O karatê, ele em si, ele abrange muita filosofia. Você tem que aprender o karatê a fundo para você entender sobre filosofia. Tem coisas que eu te explicando, às vezes você não vai entender, mas quando você for praticar, você vai falar, é isso. Cada um vai ter um pensamento, cada um vai desenvolver um tipo de pensamento sobre a arte marcial. Então, é bem interessante que a pessoa pratique, que a pessoa entenda. Sensei, agora vem cá. Você tem, então, gente tudo quanto é idade na mesma turma? Sim, karatê é muito interessante isso. Não precisa de ter idade para participar. Eu mesmo, pessoalmente, eu não gosto de pegar a criança abaixo de 5 anos, porque abaixo de 5 anos é muito novo para entender o que está fazendo. Mas acima de 5 anos, você começa a entender o que você está fazendo. Então, para você aprender, vai ser um pouco mais fácil. Então, é basicamente isso. Eu tenho alunos de 5 anos, o mais velho da turma tem 42 anos. Só que a idade é indiferente. Eu posso muito bem ter um aluno de 90 anos, ele vai aprender igual o aluno de 5 anos. E quando você coloca para lutar ou para fazer a movimentação do karatê,
vai ser um movimento só. O que o de 90 anos faz, o de 5 anos também consegue fazer tão perfeito quanto o mais velho. Entende? Então eles vão chegar num nível que vai se equiparar. Isso varia muito de treino. É importante que as pessoas entendam isso. Tem uma pergunta que gira demais pro professor. Sensei, qual é a melhor arte marcial? Você já me fez essa pergunta. Então vamos lá, né? Sensei, qual a melhor A arte marcial. Falou que o Bruce Lee dominava 7. 7. Indiferente da arte marcial que você pratique, não existe arte marcial melhor. Existe atleta que se prepara mais. Existe aluno que treina mais. Então, quanto mais você treinar, melhor você vai ser. Você não concorda se você ficar dos 6 anos de idade até os seus 90 desenhando, fazendo um desenho. Você vai ser tão bom naquilo que possivelmente ninguém vai chegar ao seu nível. Você vai ter um entendimento daquilo além de várias pessoas. Então, não é qual a arte marcial, e sim como você treina. E depende da aplicação dela, não? Também, mas se você chegar a treinar demais o movimento, você vai chegar num momento que aquele movimento seu vai quase beirar a perfeição. Por que quase? Não existe ninguém perfeito. Eu sou cheio de defeitos, você também tem os seus defeitos e você também tem seus defeitos. Então não existe essa de, o fulano é melhor do que o ciclano e do que o beltrano porque fulano faz jiu-jitsu, fulano faz muay thai. Cada arte marcial vai ter técnicas diferentes. Isso vai fazer a pessoa crescer mais. Mas se eu faço karatê e eu começo a estudar karatê a fundo, dificilmente alguém vai ganhar de mim no combate. E vice-versa para qualquer arte marcial. Entendi. Deu pra entender um pouco melhor, Um pouco né? da sua história, Da história, exatamente. da limitação que a gente não sabia. Física, né? É isso aí, pessoal. Quem gostou, compartilha, dá o joinha, que é muito importante pro canal. Siga o canal e venha conhecer um pouco mais sobre saúde e arte marcial. Venha fazer parte da nossa família. Isso aí, esse aí foi o podcast Saúde Marcial. Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Tchau.